Muito bem, estamos iniciando o nosso boletim de acompanhamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. A gente pode dizer que foi um dia negativo, em função da queda de 3 a 5 pontos nos principais vencimentos da soja. No entanto, de uma maneira geral, o mercado está bem estável, trabalhando de uma maneira muito precificada num determinado patamar ali de preços, no intervalo de preços determinado. E, obviamente, a gente quer entender o que isso significa na prática e quais são os motivadores para uma virada aí desse mercado, ou pelo menos um norte aí para os próximos dias. Pergunta para quem acompanha o mercado no dia a dia, está de olho nas informações. Vamos lá para Cascavel, no Paraná, onde está Camilo Motter, direto da Grano Oeste, corretora de cereais. Seja bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O mercado está bem estabelecido, né, seu Camilo? Me parece no intervalo aí que não está mudando muito, né? Qual que é a sua análise do que está acontecendo com o mercado e quais são os fatores que podem tirar o mercado aí dessa mesmice, digamos? Ok, Alexander, boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Realmente você colocou muito bem, entre ganhos e perdas nos últimos dias, o mercado ele permanece ali nessa faixa de 12,30, 12,40, um pouco para lá, um pouco para cá, né? Sem alterações significativas ao longo do tempo. A semana passada, inclusive, eu escrevi no meu relatório e dizia o seguinte, que a semana passada nós tivemos oscilações bruscas, de 30 a 40 pontos, mas que no decorrer ficou exatamente estável, né? O mercado tinha iniciado a semana. Parece que a gente perdeu o contato aí com o seu Camilo. Vamos tentar restabelecer esse contato. O seu Camilo falava da variação brusca da semana passada, mas que no final das contas, entre grandes altas e grandes baixas, o mercado acabava encerrando aí muito parecido. Seu Camilo, já me ouve? Alô? Oi, seu Camilo, já está me ouvindo? Sim, você não está me ouvindo? Agora sim, a gente teve uma interrupção da conexão, mas a conexão já está restabelecida. O senhor explicava justamente essa tendência da semana passada de altos e baixos, mas que no final das contas se manteve igual, né? Exato. Ontem mesmo tivemos oscilação entre a máxima e a mínima de 30 pontos e hoje de 20 pontos, mas ao caminhar para o final dos trabalhos, o mercado fecha praticamente inalterado. Ontem com ganhos de 2, 3 pontos e hoje com queda de 3, 4 pontos, né? Então, muito em linha com o que vem se estabelecendo. Agora, a gente está vendo que o mercado ele vem se acomodando e mercado livre é isso mesmo. Ele se acomoda e se ajusta para situações dentro das duas grandes variáveis que formam o preço, que é a oferta e demanda, né? A cada situação em cada momento. Se a gente voltar alguns meses atrás, tínhamos uma situação de muito mais aperto nesse quadro de oferta e demanda, né? Hoje, com os últimos números do governo americano, nós temos um quadro um pouco mais folgado, um pouco mais frouxo, né? E, portanto, o mercado mais acomodado nesse patamar, que ainda é bastante alto historicamente falando, mas na faixa de 12, 12,50, né? Coloca-se nesse ponto também o bom avanço do plantio no Brasil. Alguns estados como Mato Grosso já passando de 70% da área semeada. No Paraná, dados variam entre 50% e 60%. O Deral mesmo há pouco liberou um boletim falando em plantio em 60% já no Paraná, né? Então, os principais estados estão com um avanço bem significativo, ou seja, tivemos uma regularização das chuvas de uma forma até inesperada, né? Com bons volumes de chuva em geral, pelas principais regiões produtoras, né? Então, isso também impactou a formação do preço no mercado externo. Além disso, a China, que vinha bastante calma e ainda não está com aquela efervescência toda nos negócios, né? Tanto que os dados de exportação americano de hoje mostram que o mercado esperava entre 1,5 milhão e 2 milhões de toneladas e veio aí com 1,1 milhão toneladas, algo assim, né?
as exportações semanais americanas. Mas já há um certo retorno da China. Eu acho que a China volta para o seu leito normal e nós devemos fechar o ano aí com 97, 98 milhões e o ano que vem talvez falar em 100, 102, 103 milhões de toneladas, que é esse crescimento não mais tão significativo como em anos anteriores ou até na década passada, mas um crescimento firme e sólido que deve continuar pela frente, ou seja, crescentes importações por parte da China, né? As exportações, ainda falando de exportações americanas, também um dado que chama a atenção é que eles estão bastante atrasados no comparativo com anos anteriores, sobretudo com o ano passado, né? Nós estamos com 30 milhões de toneladas vendidas contra 46 do ano passado, né? Então veja que há um volume aí ainda bastante longo para ser alcançado. Claro que o ano passado também, a gente tem que olhar muito que o produtor norte-americano, a exemplo do produtor brasileiro, ele partiu para vendas antecipadas, entendendo que era momento de participar muito mais, entendendo que aqueles preços estariam muito bons, que depois se revelaram que não eram tão bons assim, porque tivemos altas muito mais significativas, bem no final do ano e no início deste ano, né, no ano seguinte, né? A exemplo deste ano também, o produtor americano vendendo menos, portanto, o comprometimento com exportações está um pouco menor. O Brasil também está configurando um quadro também de lentidão nas vendas externas, ou melhor dizendo, um quadro de lentidão nas vendas de parte do produtor, né? E, portanto, as vendas externas também estão bastante baixas, né? Refletindo este cenário aí. Então, de maneira geral, eu acho que o mercado vai se comportar por aí. Eu acho que esse número é um número que reflete o atual momento que vivemos. Por onde que eu acho que pode haver alterações significativas? Eu, há 2 ou 3 anos que eu repito a mesma frase. Eu não vejo a demanda como fator preponderante para a determinação do nível de preços, mas vejo a oferta. Portanto, clima é fundamental. E aí entram 2 fatores da questão climática. Primeiro, o comportamento em si do clima. O clima vai ser determinante para o volume de oferta e, portanto, o volume ou a densidade desse confronto com a demanda. Mais oferta, o mercado acaba ficando mais frouxo porque a demanda também fica mais lenta, não é? Mais confortável. Menor oferta, um acirramento da demanda e os preços sobem. Portanto, eu acredito aí que a safra brasileira e argentina, que agora entram no radar, vão ser decisivas para preço no futuro. E um segundo componente que pode agravar a situação da oferta é exatamente a menor aplicação de tecnologia. Talvez essa safra a gente não perceba ainda, mas a safra norte-americana vai ser muito percebido e a safra sul-americana menos, mas a Argentina talvez fique um pouco mais claro isso também, que é o alto custo dos insumos e, em algumas situações, até falta de insumos adequados. Ou seja, o pacote tecnológico ele tende a ser, além de mais caro, pode até faltar, o que, em última instância, pode significar uma redução na aplicação especialmente fertilizantes, né? De toda a sua gama, né? Foliares e de solo, etc., e também em alguns outros insumos, né? Aí na parte mais de herbicida, eventualmente fungicida, né? Tratamentos fúngicos, etc. Bom, isso pode implicar em redução da produtividade das lavouras, mas também pode implicar numa exigência de clima mais adequado. Nós sabemos que um pacote tecnológico adequado, com melhores insumos e tudo mais, ele compensa em boa parte eventuais nuances negativas do clima. E quando você tem uma aplicação menor de insumos, de menor quantidade, menor qualidade, isso acaba exigindo um clima muito mais adequado, mais próximo do que seria o ideal, né? Eu vejo esses componentes como fatores para serem monitorados pela frente.
Muito bem. Então, olhando esses componentes de oferta e de demanda, o senhor acredita que a surpresa, ou pelo menos o norte para mercado, viria mais do fator oferta aí, principalmente se tivesse consequência em função de clima e em função de menor produtividade por causa da adição de fertilizantes. Mas quando a gente olha para demanda, seu Camilo, por que, na sua opinião, a demanda não traria grandes surpresas? Eu acho que o grande fator de promoção da soja, dos preços da soja, temos a demanda de importações de parte da China e a demanda por biodiesel. Nós vemos que pegando o fator China, nós tivemos um pouco lá, um pouco cá, alguns momentos piores, outros melhores, mas de maneira geral a China caminha para, eu acredito, ficar muito próximo daqueles níveis de 97 e 98 milhões de toneladas neste ano, podendo até um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, oscilar nesses patamares este ano, que é mais ou menos os níveis que vínhamos trabalhando. E para o ano que vem, talvez uns 102, 103 milhões de toneladas. Na questão do biodiesel, apesar do preço do diesel ou dos combustíveis, do petróleo estar mais alto, a demanda tem sido limitada por ações dos governos nos principais países de contenção da adição de biodiesel no diesel. Portanto, não acho que isso vai ser revisto tão cedo. Pode ser revisto, mas não acredito que seja revisto tão cedo. De maneira geral, portanto, eu acredito que a demanda, pelo menos num futuro previsível aí, ela está mais ou menos dada, mais ou menos determinada. Também o consumo interno dos principais produtores de carne, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, eu não vejo que vai se alterar muito no decorrer. Então, a demanda por farelos também não deve sofrer muita alteração. Ou seja, temos os números de demanda muito conhecidos, com oscilações pequenas ao redor desses números, né? E se a gente olhar historicamente, como se trata de produto de demanda inelástica, ou seja, a sensibilidade ao preço ela é pequena, mesmo com esses preços altos, a demanda continuou relativamente igual, não oscilou muito, né? E também caindo muito o preço, não acredito que haja muita alteração do volume demandado, do volume consumido. Portanto, demanda eu vejo que é um número muito mais fácil de lidar neste momento, muito mais previsível e muito mais conhecido. Podemos ter surpresa? Sim, podemos. Mas não acredito que no curto prazo tenhamos surpresas maiores. Por exemplo, a China retornando ao mercado norte-americano, embora os embarques ainda da soja norte-americana sejam muito baixos, 8 contra 14 milhões do ano passado, mas a tendência é que se acelere e talvez se estenda um pouco mais pela frente, né? Claro que há uma dúvida sobre a janela de embarques americanos, porque daqui a pouco chega a safra brasileira e ela pode se tornar muito mais competitiva do que a americana. Mas, de qualquer maneira, acredito que a demanda vai ser acirrada aí no Brasil. Até porque o Brasil vai ter um pouco mais de oferta se a safra for dentro da normalidade, né? Então, essa oferta maior, uma safra sul-americana cheia, a Argentina cheia, a norte-americana está chegando ao mercado relativamente cheia, com pouca quebra pelas últimas projeções do governo americano, né? Então, isso tende a mostrar um mercado bastante não, mas um pouco mais afrouxado pela frente. As dúvidas sobre a evolução da safra brasileira e argentina é que ainda sustentam esse mercado, por exemplo, em 12,20, 12,50, aí que nós estamos vendo. Mas, à medida que evoluir muito bem a safra brasileira, ela caminha para aqueles 143, 145 milhões, a Argentina em 55, 57 milhões, é possível que o mercado afrouxe um pouco mais. Então, eu diria, a grande surpresa vem pela frente. Como nós tivemos muita dúvida climática no passado, muitos problemas climáticos nos últimos anos, o mercado também bota um pé atrás. E, apesar de um certo afrouxamento no quadro de oferta e demanda, os números estão longe de ser confortáveis, né? Porque um estoque final de 5, 6 milhões de toneladas agora, acho que é esse o número, né? E para o próximo ano na casa de 8,
está longe daqueles 13, 14, passaram muito mais no ano anterior, isso pensando em norte-americano, né? Mas o mundo de 95, 97, já estamos falando em números acima de 100 milhões. Né? Então, veja que se confirmar a safra sul-americana, a gente vai falar de números acima de 100 milhões, aí com certeza. Né? Muito bem. Então, Seu Camilo, eu diria, peso maior para a definição de preço é na questão da oferta mesmo. Vamos ficar atento nisso. pois é. Em relação ao Brasil, a gente viu aí, né, e tem visto uma evolução bastante interessante aí do plantio e, enfim, o produtor conseguindo avançar aí com a safra 21-22. Mas a gente tem ouvido muita preocupação em relação à Argentina. Primeiro, condições climáticas e, mais recentemente, condições mesmo financeiras, né, de estabelecimento das lavouras, inclusive depoimento de alguns produtores falando que vão reduzir a área de plantio esse ano por causa dos altos custos por lá. E, obviamente, por causa do alto custo e da sociedade que eles têm lá com o governo argentino. Até que ponto a produção argentina pode ser um fator de impacto nos preços aí, seu Camilo? Muito, muito importante a tua questão aí, Alex. E entra nesse âmbito que eu comentava, né? Que a oferta vai ser decisiva, né? Agora, eu diria, da Argentina a gente tem ouvido realmente muitas informações dessa natureza. Agora, precisamos ver o bonde andar, porque até agora pouca gente colocou redução de colheita nos números da Argentina, nas previsões da Argentina. Mas, na medida em que avançamos para final de novembro, final de dezembro, cujo plantio, ou quando o plantio lá também está bastante avançado, vai terminar em janeiro aí o plantio deles, coisa assim, pelo menos está na reta final, eu acho que ainda vamos ter uma confirmação ou não desses números. Mas o que é importante aí é que essa questão dos insumos, a questão financeira, a questão tributária na Argentina, ela pode ter um impacto, sim, na área semeada. Né? E se também tivermos um ano de laninha, o impacto climático lá vai ser muito grande, porque pega parte do sul do Brasil aqui. Geralmente o laninha tem pego com um viés mais ao sul, um pouco mais ao norte aqui da região sul do Brasil, mas impactando bastante forte toda a região produtora da Argentina. Então, seria mais um fator agravante concorrendo para a redução em primeiro lugar, a condição dos produtores na questão fertilizante, questão tributária, concorre para uma redução de área. E depois a questão climática, possível aí pela frente também, concorre para uma redução de produtividade. Não é? Isso tudo resultaria numa menor produção, portanto, maior impacto nessa questão da oferta que a gente vinha falando, e mais uma razão para a gente acreditar no seguinte, que a oferta é o grande vetor aí para a gente ficar atento pela frente, com certeza, viu? Boa, muito bom, seu Camilo. Agora, deixa eu entender um pouquinho do Brasil, seu Camilo. Qual é a análise que a gente precisa fazer do atual momento? A safra aparentemente evoluindo muito bem, né? Mas e as vendas, e a comercialização, e a preocupação aí de participar ou não do mercado? Como é que está o produtor nessa questão? Olha, Alex, de maneira geral, muito devagar ainda. É um ano bem atípico, porque nós tivemos uma antecipação da comercialização muito forte. Tivemos um ritmo recorde de vendas antecipadas, né, em relação a essa safra 2021. E depois disso, uma lentidão muito grande ao longo do ano. E essa lentidão ainda se manifesta. Nós temos um bom volume de soja, eu acredito que está acima de 10%, eu não vi os últimos números, 10% a 12%, alguns estados como o Paraná, talvez até 15% ainda por ser vendido. Nós entramos num período agora em que as multinacionais, as trading exportadoras, vamos chamar assim, né? As trading exportadoras entram num ritmo muito mais lento de negociações no mercado internacional, até porque Estados Unidos entra cheio nessa época, e os prêmios no Golfo do México, para se ter ideia, estão em 80 a 90 acima de Chicago,
contra 160, 170 aqui nos portos brasileiros, né? Então há uma diferença brutal de preços aí, claro, é típico que ocorra isto. O mesmo vai ocorrer em março, abril, quando nós entramos com a nossa safra, os prêmios caem aqui, fica muito mais competitivo o produto brasileiro do que o norte-americano, né? Mas está havendo já uma lentidão dos negócios, e isso, claro, é típico de entre-safra, mas tem negócios, né? Continuam tendo os negócios, e os produtores seguem bastante comedidos nas vendas. Bom, e olhando para frente, pensando em soja disponível, nós temos um degrau muito grande se comparado safra velha, safra disponível, com produto novo de safra 2022, 21-22, a ser colhido em fevereiro, março. E esse dente é representado pela queda dos prêmios. Por exemplo, prêmios hoje que já caíram bastante, tivemos prêmios aí há 30 dias atrás acima de 200, até 250 pontos acima de Chicago, né? Hoje na faixa de 170 a 180. Portanto, os prêmios já caíram bastante. Mas se olhar para a safra nova, eles caem para algo como 60, 50, 60 para fevereiro e 30, 40 para março. Abril, maio, menos ainda. Esta queda acentuada dos prêmios dá uma diferença aí entre 15 e 20 reais por saca. Além da queda de prêmios, safra nova tem um preço de frete muito mais acentuado, que acaba pressionando ainda mais os preços de interior, né? Então, eu diria o seguinte, em termos de safra velha, remanescente de safra velha, em sã consciência, não dá para deixar rodar o ano, né? Teria que se fazer isso antes, né? Então, a gente pensa que temos aí 30 a 60 dias, talvez, exagerando, talvez um pouco do ano que vem ainda. Vai depender muito também do clima, essa questão, né? Mas podemos avançar um pouco em 2022 com uma comercialização adequada do produto remanescente? Pode. Mas acho que o produtor que ainda tem soja por comercializar é temeroso demais, é uma aposta muito incerta deixar esse produto virar para o ano que vem ou deixar ainda mais para frente, né? Por essa razão, temos uma queda muito acentuada de prêmios, né? Ou seja, safra velha é para ser negociada nesse momento, na sua visão, seu Camilo? Nós estamos recomendando participação. Vai participando, tem ainda um período agora. O preço pode subir um pouco mais? Pode. Mas, se você pensar num prazo mais longo, você tem uma queda de preço, pensando para o ano que vem, por exemplo, de 15 a 20 reais, porque entrando safra nova, produto velho e produto novo valem a mesma coisa, não há diferença nenhuma entre eles, né? E safra nova? Tem que ficar muito atento com isso, E safra nova também participa um pouquinho ou pode esperar mais? Safra nova, eu sempre troco ideia com os meus clientes da seguinte forma: participação sem olhar se o preço vai ser melhor ou pior lá para frente. E quem tem dificuldades logísticas, muito mais, deve haver um interesse mais aguçado em participar mais cedo, também por questões logísticas, né? Porque se você tem que, por exemplo, se você tem uma armazenagem pequena de 50% da tua safra ou 60% da tua safra, você precisa ir colhendo e despachando esse produto. Nós temos alguns anos em que as tradings estão ocupadas com 2, 3 ou até 4 meses. Você chega em fevereiro e quer vender, só torrando mesmo para as empresas achar um espaço logístico e comprar esse produto com embarque curto, né? Porque muitas empresas vão estar totalmente tomadas, né? Então a gente consegue ajustar um espaço logístico negociando antecipadamente. Eu tenho um espaço no meu armazém para acomodar 50% ou 60% da minha colheita, portanto eu preciso sair vendendo aí 30%, 40%, 20%, 30%, 40% pelo menos, de 20% a 40%, vamos dizer, porque um pouco você vai vendendo lá quando aproxima mais, e eventualmente abrindo algum espaço que as próprias empresas estão carregando, né? Mas esse é mais um agravante para se participar com vendas antecipadas. Quer dizer, venda antecipada você não pode só pensar em preço médio, mas também na questão logística.
Então, é por aí que nós temos trabalhado, em poucas palavras, né, trabalhado com a clientela nossa, essa questão da venda antecipada. Porém, o que nós temos visto até agora são vendas muito, muito cometidas. O volume de vendas é muito, muito baixo. Tanto que nós temos empresas com espaço para fevereiro, tem empresa com espaço para março, tem empresa para espaço em janeiro. Bom, janeiro é um caso um pouco esporádico, porque ainda é incerta a colheita dentro de janeiro, né? Então, seria tentar antecipar ao máximo. E isso talvez é o tipo do negócio que é bom esperar mais 1 ou 2 meses aí para verificar exatamente se o produto está chegando no tempo adequado aí, para antecipar ao máximo e pegar uma logística fora do pico, porque a partir de fevereiro, março, os fretes já explodem, né? E se você antecipar, você ainda consegue um prêmio melhor e um frete mais adequado também. Muito bom. Seu Camilo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender a dinâmica aí do mercado. Volte sempre. Valeu, meu caro Alex. Abraço a você. Até a próxima. Abraço a todos. Até a próxima. Tá aí, Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações, fazendo análises, colocando cenários importantes para te ajudar na sua definição de comercialização. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago e você acompanha comigo na tela. Vamos lá. Novembro, para soja, 12 dólares e 33 centes por bushel, uma queda de 5,5 pontos. Janeiro, 12 dólares e 46 centes por bushel, 3,75 de baixa. Para março, 12,56, queda de 3 pontos. Maio, 12,65, queda também de 3 pontinhos. Vamos ver o milho. Dezembro, 5 dólares e 62 centes por bushel, o milho subiu, 5,5 pontos de alta. Março, 5,71, subiu também 5 pontos mais 25. A mesma alta para maio, que fechou a 5 dólares e 75 centes por bushel. E o julho, 5 dólares e 74 centes por bushel, recuando 5 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que para dezembro fechou a 7 dólares e 72 centes por bushel, 12,75 de alta, 12 pontos mais 75. O março, 7 dólares e 85 centes por bushel, 12,5 de elevação. O maio, 7,88, também subindo 12 pontos. E o julho, 7 dólares e 78 centes por bushel, 9 pontos mais 25 de alta. Mercado positivo, portanto, para milho e trigo, soja apenas encerrando no vermelho, mas com quedas aí de 3 a 5 pontos nos principais vencimentos. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência e daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.